coordenador do projeto. Exato, diretor de Amorta e coordenador desse projeto, que é o Didática da Encenação, através do qual um elenco que passa por uma série de formações e aperfeiçoamentos, um elenco profissional, junto com outros ateliês de outras áreas que compõem uma encenação do teatro, vai constituir uma encenação da Morta, que vai ser uma encenação site-específica, que vai ocupar todo o prédio da oficina Oswald de Andrade. Como vocês viram, a gravação de hoje está sendo... a aula de hoje está sendo gravada para a gente utilizar aqui para fins didáticos e tudo mais. Então, vocês receberam essa notificação do Zoom. Quem não concordar, avisa pelo chat, não assiste a aula. Ela será gravada de todo jeito, porque a gente precisa dela para continuar os trabalhos para as pessoas que não puderam estar presentes ou outras acompanharem. É possível que isso também esteja em breve no canal do projeto no YouTube, no canal da Cia Aberta de Teatro. Essa ação também está dentro, assim, ela faz parte da preparação, então, desses atores, essa oficina com o Flávio de Castro, que se chama, por enquanto, Teatro e Modernismo, né, que começa hoje, se estende por amanhã, vai até a sexta-feira. Outras oficinas fazem parte desse projeto, e como elas funcionam? Elas funcionam como parte da preparação do conjunto, dos atores e da equipe, sobre o modernismo, sobre a obra do Oswald, e sobre a questão do teatro em espaços alternativos e das ocupações artísticas de espaços públicos, que serão também abordadas em outras oficinas que virão. A gente trabalha aqui na oficina das 14h às 19h. Então, as aulas acontecem às 5h. A gente ensaia aqui na primeira parte do dia, na sala de ensaio, e a gente assiste essas aulas todos juntos aqui nesse cineclube que eu mostrei para vocês. Então, vocês que são inscritos e não são parte deste grupo, vocês estão participando de um ensaio aberto com a gente, né? Fazendo uma aula, vocês já estão dentro do processo criativo de Amorta, junto com nós. Ao longo de todo esse processo, desde o começo do convite da Amorta, eu venho conversando, então, aqui com meu amigo, professor e escritor Flávio de Castro, grande artista brasileiro, um grande parceiro, que está falando com vocês agora lá de Belo Horizonte. Dividimos, então, a paixão e a empolgação pelos escritos do Oswald de Andrade, pelas questões que o modernismo deixa extravasar, né, nessa situação da comemoração dos seus 100 anos. E o Flávio é um membro da equipe desse espetáculo, na medida de que é quem divide comigo os estudos, os aprofundamentos, as referências, as leituras e as discussões sobre a Morta. É com ele que eu tinha falado, como ele está lá em BH, ele vai aparecer ao vivo ainda aqui para trabalhar com a gente, mas conheçam, então, Flávio de Castro, ele vai poder se apresentar melhor. Ao longo da aula, quem vai mediar essa história, ajudar você, Flavinho, com perguntas e tudo, é a Melissa Vaz, assistente de direção. Né? Como eu disse, no final da aula eu vou sair para mediar um outro debate e vocês encerram a aula de hoje. Amanhã faremos aqui todos juntos, tá certo? Então, com vocês, com a palavra, o Flávio de Castro. Grande Flávio. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui e lembrando que hoje é dia 13 de fevereiro, né, de 2022. Quem diria, né, depois de tanto funeral, que a gente está vivo para ver o centenário da Semana de Arte Moderna. É possível lembrar a honra, né, o privilégio que é estar aqui agora com vocês, falando desse acontecimento, né, tão importante que tomou um rumo aí inacreditável, né, na nossa era dos debates, né, inclusive no próximo encontro, eu quero falar sobre pouco dessa contendas, digamos assim, né, de Rio-São Paulo, que virou centenário da Semana de Arte Moderna, e até sugerir o caderno, não sei se vocês chegaram a ver, a ilustríssima de ontem, né, com um artigo do José Miguel Wisnik, sensacional, né, trazendo a discussão da semana para os dias de hoje, e eu esperei, né, ontem. É complicado comprar um jornal impresso, uma Folha de São Paulo, em Belo Horizonte, acreditem, né? E me
deu muito gás, assim, essa súbita consciência de que chega de treta, chega de ficar sabendo onde surgiu o modernismo, se é carioca, se é paulista, né? Se, enfim, isso me lembrou também um texto do Julian Fuchs que falou, pois está faltando literatura nos debates. Então, partindo disso, deixando claro, eu não sou um acadêmico, eu sou um professor de ensino médio, eu gosto de conversar com quem não tem, né? Minha especialidade é começar a literatura, né? Com adolescente, com adulto, já trabalhei com criança, né? Mas não fazer disso aqui um monte de nota de rodapé, tô fora. Né? Eu tô querendo mesmo oswaldiar o que é de bom, né? E, poxa, se alguém aí tiver também essa contribuição do ponto de vista bibliográfico, histórico, né? Por favor, fique à vontade. Eu tentei afastar aí qualquer pedantismo, né? É difícil, tem hora que a gente vai acabar citando mesmo. Mas para poder estudar Oswald sem essa, sei lá, essa contradição, né? Do Oswald acadêmico que nunca consegui entender. Porque, gente, se você quiser estudar Oswald, não falta bibliografia. Pelo amor de Deus, teve uma hora aí para fazer minha pesquisa para a Morta, que eu falei, chega, é texto demais, tem que parar, senão é a angústia da influência, sabe? Tem muita teoria, embora sobre a Morta nem tanto, mas sobre Oswald de Andrade tem muitos pensadores, tem muita coisa boa, e tem muita coisa também, né? Aí cada um julga o material, mas tem muita coisa, realmente, né? Eu estudei com a professora Maria Eugênia, né, que foi a biógrafa que escreveu O Salão e a Selva, né? Porque é o seguinte, esse caminho, né, de sair da academia, ele acabou juntando, né, eu e Cacá agora na Morta, porque a gente é da mesma geração, digamos assim. A gente entrou em 95 na Unicamp, o Cacá em artes cênicas, eu em letras, e 95 é uma geração bacana, né? De lá saiu a Samira, que é uma performance, professora da PUC de São Paulo, saiu o Ricardo Lízias, né, o escritor, o Kevin Krause, um tradutor, um monte, o DJ Gune, enfim. A gente deu uma sorte, uma geração, né? Foi um pessoal que se encontrou por acaso, se é que o acaso existe, em 95. E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, tenho uma amiga, né, das minhas melhores amigas, a Carola, que ela pegava o carro do pai dela escondido para a gente passear, e acho que teve uma Bienal, se eu não me engano, né, sobre a antropofagia, e ela tinha um adesivo colado atrás da Paraty, escrito só antropofagia no Zoom. E eu não tinha noção do que acontecia na escola, eu estudei numa escola bem ruim, uma escola... Enfim, não era legal a literatura na minha escola. Então eu conheci essa frase por causa do carro da Carol, né? Só antropofagia no Zoom. E aí, quando eu começo a fazer letras, é aquela coisa, né? Padre Vieira, Camões, Shakespeare, que insuportável. Como é comum que as pessoas fiquem insuportáveis no primeiro ano, né? Já sobe, né, aquela afetação e coisa e tal, e aí quando eu vi um poeta que escrevia amor, humor, eu com 20 anos, 19 anos, falava, não, isso aí qualquer um escreve, isso aí não é poesia, e achava que havia uma alta poesia e uma baixa poesia. Então eu, sabe, tive muito preconceito com o Oswald, muito, falo, que isso, né, um cara que fica fazendo piadinha e tal, enfim, me faltava maturidade mesmo para entender o Oswald. E aí, Oswald, né, tanto faz, tem aquele artigo do Antônio Cândido que ele fala do nome, né, que embora fosse Oswald, ele gostava de ser chamado de Oswald ou Oswaldo. E o tempo foi passando, me formei, entrei na pós-graduação para estudar Padre Vieira, que o Oswald ainda cita o Vieira, né, no Manifesto Antropofágico, e a vida fez com que eu abandonasse meu mestrado, né, viesse da aula e bancar essa minha escolha de escrever, né? De escrever literatura, dentro daquela propaganda, não deixe o artista virar professor, né? É muito complicado pagar boleto e ser artista, mas não teve jeito, eu gosto de dar aula e tal, e agora eu escrevi 3 livros, né? Os 2 primeiros de poesia, com muita influência de Oswald, e aí eu escrevi uma peça de teatro, tá? Eu escrevi uma peça, essa peça Tropicalipse, que eu ainda não publiquei, eu devo publicar ela esse ano. E eu estava super inseguro em relação a ela, tal, mas ela pensava, só dar um mote aí, eu já vou ligar os pontos, um futuro em que, isso foi antes da pandemia, né? Eu pensei nisso antes,
em que o MST se uniria à Igreja Universal do Reino de Deus e ao Comando Vermelho. E viraria um Brasil apocalíptico, né? Viraria engraçado. Que se teria uma comunidade de como é que eu posso dizer, de neopentecostais traficantes que invadiam terras, e isso voltaria o Antônio Conselheiro para o Brasil. Nasceria um novo Antônio Conselheiro, sob a forma de um guardador de carros, né, na cidade de Salvador, que é um esquizofrênico, que tem delírio messiânico, e aí ele profetiza esse apocalipse brasileiro. E esse guardador de carro ele tem um romance com um turista italiano, né, que foi assaltado no Pelourinho e eles acabam indo parar no Hotel Tropical. E eles passam alguns dias juntos, né? O italiano vai embora, como todos vão, né? Depois de usufruir, né, da carne, do corpo, vão embora, e ele deixou a peste, né? E aí o guardador de carros ele acaba se infectando. Então é um monólogo que ele declama, sobretudo na fila do Marmitex, nesse contexto, assim, daí foi assim, a plena pandemia. E eu não tinha mostrado essa peça para ninguém, só para o ator. É uma peça que eu fiz junto com o ator. E o ator está fazendo muita televisão agora, está com medo de teatro, então a peça está em stand-by. E eu, sei lá, uma bebedeira aí de madrugada, mandei uma mensagem para o Cacá, falei, você não pode ler minha peça? E foi tudo se encaixando, né? Porque a peça aí, ela tem essa pegada assim, oswaldiana e antropofágica. E aí eu falei, pô, tô indo nessa do teatro, né? Eu fui picado pelo bichinho do teatro. Totalmente, totalmente. É um puta de um barato, sabe? E desde então eu tô com o Cacá nessa troca, nessa conversa, nessa busca, né? E aí ele me convidou para fazer parte desse processo todo. E eu estou muito feliz porque eu não sou um acadêmico e é minha primeira experiência com uma companhia de teatro, né? Então, eu estou bem mesmo assim seguindo a premissa do Oswald, né, no manifesto, que é ver com os olhos vivos. Tá? Então, hoje eu quero propor realmente, bem tranquilo, assim, quem é o Oswald até ele chegar no ano da peça, se é que eu consigo definir quem é o Oswald. E depois eu quero ler uns poemas e mostrar algumas intervenções feitas em cima da poesia do Oswald. Inclusive, bacana, assim, pensei muito nos atores, né, nessa questão da embocadura, né, ler Oswald, né, sentir na boca como que é gostoso o português dele. Então vamos lá, vamos fazer esse percurso agora, né, desse sujeito que, assim, os materiais básicos de ensino médio, eles têm uma epígrafe, né, Oswald é o palhaço da burguesia, ou seja, um bobo da corte atualizado, né, e o mais radical dos modernistas. É famosa aquela foto dos modernistas que o Oswald está sentado, né, no chão com as pernas cruzadas. Então tem esse estigma, né, do doidão, do ricaço doidão, do triângulo amoroso, né, com a Tarsila Pagu, e tudo isso é cercado de polêmica, de conversa tal, que começou a me encher o saco na hora da pesquisa, sabe? A vida sexual deles, não sei o quê, é uma injustiça, inclusive, que se faz com a Tarsila, de como se ela fosse. Não, eu não vou por aí, né? Vamos tentar voltar aos olhos vivos, vamos tentar, assim, a esse Oswald que eu comecei a gostar fora da faculdade de letras. Esse Oswald que a vida me deu, né? Que a vida me apresentou. A rua, né? A rua. A literatura resta do chão, né? Nesse nível. E aí pensei com a poesia, obviamente, né? Pegando essa coisa do humor, tal, os romances dele, falei, o que é isso? Que coisa maluquíssima, né? E o Rei da Vela, eu confesso que eu fui ler o Rei da Vela porque caiu no vestibular da UERJ, né? E eu tive que ler e falei, o que é isso? Que coisa cáustica, né? Corrosiva, como é que alguém concebe uma coisa, né? Como é que esse cara existiu? Como é que ele escreveu uma coisa dessa? Então, esse prazer de descobrir o Oswald fora da escola, isso ninguém me tira. Foi muito legal, foi muito legal. Um autor que foi difícil comprar os textos dele, né? Ter a obra do Oswald, agora saiu aquelas edições que é escrita com a capa com letra de pichação, aquilo é maravilhoso, né? Essa sacada. Então, é um bom momento e, pô, que legal falar disso no dia 13 de fevereiro. Vamos lá. O Oswald era filho único, né? O Oswald era um sujeito riquíssimo. Hoje eu
de manhã ainda estava estudando e li uma professora dizendo que o pai dele era uma espécie de latifundiário urbano e que a região de Cerqueira César e de Pinheiros era do pai dele. Ele era muito rico, né? É interessante o cara ser dono de Pinheiros, porque, desculpa a piada, né? Como Oswald, eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Todo mundo de São Paulo que eu conheço é produtor e mora em Pinheiros. Eu acho inacreditável, né? Todo mundo. Você faz, eu sou produtor, onde é que você mora? Em Pinheiros. Então ele era dono, né, de Pinheiros, da terra dos produtores, né? E ele tinha vários terrenos. E ele gastou, né, deliciosamente esse dinheiro, viveu para cá e para lá. É um sujeito que frequentava a Europa. O navio a vapor, né, que levava e voltava e tal. E que no final, né, quando ele tá sem grana, porque um ano antes dele publicar A Morta, ele penhora um anel de ouro, um colar de ouro. Né? O cara foi para Pindaíba, né? Até perguntaram, Oswald, mas e seus terrenos? Porque ele vendia um terreno, vivia, vendia outro terreno, vivia. Ele falou, comi os terrenos. Né? Então, esse sujeito que viveu, né? Até essa visão romântica, esse ideal como é que é? Do 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10. Né? Então, como eu não sou acadêmico, eu estou super à vontade, quero dar uma informação aqui que minha esposa me deu. Oswald de Andrade é capricorniano. Para quem acredita, isso significa muito, ou seja, é um cara que trabalha para caralho. Né? Os capricornianos que eu conheço não fazem a regra. Né? Eu não entendo de signo, não entendo de alguns, né? Mas o Oswald, você começa a ver a biografia dele, é muita informação, é incansável, né? O Oswald, dessas 3 primeiras décadas, ele está fazendo 3 buscas diferentes. Então, ele é um sujeito que nasce na esquina do século. Ele nasce em 1890. O Antônio Cândido fala que ele é um sujeito que tinha uma educação anterior à Primeira Guerra, ou seja, havia uma civilidade, havia uma conduta, um procedimento que deve ter se perdido, né? De cumprimentar as pessoas daquela forma, de tirar o chapéu, que ele era extremamente elegante. O André concorda. Os capricornianos que eu conheço são essas formiguinhas, né? Devagar e sempre, né? Bom, na academia eu não poderia falar de horóscopo, mas que bom que eu estou aqui. E aí ele vê essa mudança, e São Paulo vai surgindo, né? Tô distante do Rio, do que é aquele Rio de Janeiro, né? A Paris brasileira, né? Da reforma urbana, do bota abaixo, e São Paulo modestamente crescendo, né? Eu sou paulista do interior, eu sou de Pirassununga, eu estou radicado aqui em BH há 15 anos, e morando fora de São Paulo, eu comecei a entender bastante o que é paulista, o que é ser paulista, né? Não sei, eu posso estar caindo num preconceito bom, mas uma coisa, por exemplo, é que nós falamos muito palavrão. Eu me dei mal falando palavrão aqui, falando, vai se fuder, para pessoas assim, nossa, não, isso é comum em São Paulo, quando a gente gosta das pessoas, a gente xinga. Nem entendia isso. Aí, sabe, eu comecei aos poucos a entender se é que existe essa paulistanidade. Caralho, né? É foda, é isso mesmo. E aí ele passa por isso. Aí, porque olha só, quando ele tem 15 anos, com 13 anos, ele estuda com o Guilherme de Almeida, né? Nosso conterrâneo lá de Campinas, tradutor de Baudelaire. Ele vai ver o quê? Ele vai ver São Paulo do bonde, do cinema, cara, do cinema, né? Da rádio e do reclame, né? Reclame do Plim Plim, a propaganda, né? E a gente em 1905, perdão, em 2005, deixa eu lembrar, 2005 era o MSN, né? Pontinho offline. Isso que ia mudar completamente nossa forma de lidar com o tempo, com a solidão, com os outros, né? O telefone celular, né? A gente viu, enfim, né? A gente da esquina do século, um pouco mais velho, eu vi a internet pela primeira vez na Unicamp. Eu enganava, falava que ia fazer pesquisa, pedia a chave do laboratório de informática e passava a madrugada imprimindo letra das bandas de rock que eu gostava. Eu falei assim, como assim? Eu digito o nome da banda que eu gosto, eu tenho a letra, a tablatura, né? Me impressionou muito, o celular me impressionou muito. Eu pergunto para os meus alunos adolescentes, né? O que te impressionou na tecnologia? Sei lá, a maioria me fala o touchscreen. Para eles, assim, a grande revolução tecnológica foi não ter botão físico no celular. Eu falei, sério?
Poxa, né? O celular para mim foi uma grande evolução. A internet até hoje eu fico pensando nisso, né? A gente está agora chegando no carro elétrico, né? Está chegando no TikTok, né, gente? Nessa coisa, não sei explicar o TikTok. Então dá para pensar que o Oswald também viu uma tecnologia estarrecedora, né? Maravilhosa e complicadíssima, né? Minha avó guardava os filhos em casa quando passava um carro na rua, né? Te levou uma vez um sujeito lá da roça para sacar dinheiro, ele perguntou se tinha uma mulher dentro da caixa falando com ele, né? E aí ela falou assim: obrigado e volte sempre. E aí ele falou assim: mas se eu voltar sempre, meu dinheiro acaba. Ele conversou com o caixa eletrônico. Né? Oswald, um sujeito branco, rico, muito bem estudado. Não tem como ele também não ter ficado estarrecido, até porque ele teve acesso a essas tecnologias. Ele teve o privilégio de ter acesso a essas tecnologias. Então, acho que dá para a gente dar esse F5, a gente que está vendo o Oswald hoje, a gente também passou por essa esquina do século, por essa esquina da tecnologia. A gente também, né, tem essa alma bipartida entre o antes e depois. No caso dele, antes e depois do cinema, do rádio, da propaganda. Né? Acho que a gente antes e depois da internet, da rede social, do celular. E aí, em 1909, com 19 anos, o Oswald começa no Diário Popular, ele tem essa verve de jornalista, ele tem uma coluna chamada Teatros e Salões. Legal a associação de teatro com salão, né? O teatro começa a ser esse lugar da elite, esse lugar elegante, né? E em 1910, né, um ano muito importante, é o ano da Revolta da Chibata, até fiz uma tatuagem para não esquecer, porque também foi um ano, surgiu o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, que torci o Menotti Del Pique, desculpa, não podia perder essa oportunidade, porque foi um domingo muito feliz para mim. Em 1910 ele vai para o Rio ver o tio dele, o escritor inglês de Souza. Eu acho que aí começa o primeiro baque, né? Rio e São Paulo. E aí veio, né, o Rui Castro agora, né, oportunamente essa roda viva dele que deu o que falar, que o modernismo... Valeu, Vitória, é nóis. É nóis. Que o Rio era moderno e São Paulo tinha uma inveja, e o modernismo de São Paulo é uma afirmação dessa inveja, tal, mas o Oswald é esse cara que botava o pé no mundo. Tem um ano da vida dele, por exemplo, que ele vai para Grécia, Israel, Egito, Turquia e Cataguases, Minas Gerais. Sensacional isso, né? Essa alma viajante dele, né? Tem essa expressão em inglês, né? Ants in my pants, né? Tem formiga na calça, né? O Oswald parece um cara que não para quieto. Em 1911, com o dinheiro da mãe dele, ele funda o Pirralho, né? Esse jornal revista que é um dos precursores do modernismo. Porque a semana ela não começa em 22, ela não acaba em 22. Então o Pirralho é visto, né? Assim como há uma gota de sangue em cada poema, como dos precursores mesmo da literatura modernista, com dinheiro da mãe. A mãe dele bancava essas aventuras, né? Ele era um cara extremamente privilegiado, riquíssimo, riquíssimo, né? E que os pais não podem fazer teatro, vai estudar, vai fazer o que você quiser, você não precisa tomar conta dos negócios, pode gastar à vontade. E aí ele vai para a Europa. Ele vai para a Europa com 22 anos, né? E, poxa vida, o que é ir para a Europa, né, gente? Eu nunca fui para a Europa. Eu só fui para Portugal. Eu gosto dessa piada boba, né? Mas, enfim, eu só fui até a porta, né? E eu não fui, assim... Primeiro porque eu não tinha dinheiro. E, finalmente, quando eu tive dinheiro, eu não fui porque eu reconheci. Eu tinha medo de olhar para o colonizador na cara. Eu tinha medo. Uma coisa caipira, uma coisa, sabe? Provinciana. Sabe? Eu tive que ouvir alguém me falar assim, você está com medo do colonizador? Eu falei, caramba, é isso, eu vou. E fui, né? Então, é isso, né? Você sair de onde você está. Sabe? Para quem não tem como sair, é só São Paulo, é da ponte para cá. Você vai para o lado da Ponte Pinheiro, você vai ver uma outra vida, um outro mundo. É possível fazer isso em qualquer contexto. Né? Porque quando muita gente se deslocar até a oficina Oswald de Andrade, desculpa, que fica no bairro Bom Retiro, vai conhecer uma São Paulo que muito paulistano não conhece. Que eu fui conhecer porque eu sou da torcida Gaviões da Fiel. É um bairro inacreditavelmente multicultural, com todos os problemas e qualidades que é o Brasil em miniatura. Então, esse baque dele da Europa, né, vai causar a mola propulsora, porque quando a gente viaja,
né? Eu acho que eu estou sendo meio simplista, mas a gente tem duas possibilidades, né? Voltar deslumbrado, né? Voltar trocando as palavras, né? Falando, poxa, eu dormi em Paris, acordei em Mococa, né? Que absurdo e coisa e tal. Ou então a gente fala, caramba, o Brasil, né? A gente se reconhecer lá fora, ou seja, sair de São Paulo para entender o que é... Sair de São Paulo capital, sei lá, ir para... sei, ir para Santos, ir para Piracicaba para entender o que é ser paulistano. Ir para o Rio para entender o que é ser paulista, sabe? Ir para Pernambuco para entender o que é ser do Sudeste, ir para Argentina para entender o que é... E aí vai para a América do Central, para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia, até o dia que a gente sair da Terra, com o Jeff Bezos, para entender o que é ser terráqueo. Né? Mas essa perspectiva de ver de fora. E aí começa. Ele fez várias viagens. Eu não consegui contar, eu perdi a conta. Ele chegava a fazer 3 viagens num ano. O navio a vapor fazia essa viagem mais ou menos em meia hora. Né? Então é muito legal porque assim, o Rui Castro ele vai trazer essa ideia da viagem de que o Oswald ele era parnasiano, ele era totalmente, entre aspas, colonizado, que o Oswald não era essa força toda, mas vamos deixar o Rui Castro de lado, eu não quero entrar nessa. Eu vou ficar com essa perspectiva, né, que o Oswald vai descobrir o Brasil fora do Brasil também, fora e dentro do Brasil. Em 1913 ele vai escrever, aí tem umas coisas que a gente não tem acesso a esses textos, um teatro chamado A Recusa, né? E ao mesmo tempo ele conhece o Lázaro Segall, então vai se formando essas coisas do acaso, né? Quando ele conhece o Mário de Andrade, parece que os dois estão numa exposição de arte e os dois estão reagindo de forma histriônica, né? A arte, tipo os caras estão causando, né? Aí um olha e fala, pô, tem um cara causando ali, o outro também, então eles vão se aproximando. Né? Essa coisa que na psicanálise da identificação, né? Parece assim, você está num lugar lotado, você encontra uma pessoa, você fala, ó, que coincidência, talvez não seja uma coincidência, né? Talvez nosso inconsciente está olhando a pessoa, e o dela também, né? E está se encontrando, até o consciente fala, opa, você por aqui, mas de qualquer forma foi aglutinando, né? Lázaro Segall, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, né? E aí em 14 ele começa a fazer filosofia no Mosteiro de São Bento, né? Onde hoje estuda o Paulo Cogos, olha só que ironia, né? E aí ele entra, olha só, para a Sociedade Brasileira de Homens e Letras e começa a fazer as suas peças francesas. Então, sim, né, Rui Castro? O Oswald sai dessa coisa acadêmica, sai dessa coisa afrancesada, né, do galicismo, né, para se transformar, né? E continua. O jornalismo, o círculo literário, né, essa ideia do que eu acho interessante, o pessoal de São Paulo vai me entender bastante, né? Vocês vão lembrar da Mercearia São Pedro, né? Que é um escritor escrever a orelha do livro do outro, né? E uma cidade gigantesca, caótica, cosmopolita, ela tem a sua confraria literária de esquina, né? Tem a turma, né, dos escritores. E ele está totalmente inserido nisso aí. E essas amizades vão ganhando corpo, né? Vão ganhando já uma compostura de somos um grupo. E aí, em 1917, vem essa grande polêmica, né, que dizem que é o pavio da Semana de Arte Moderna, que é a exposição da Anita Malfatti. O Monteiro Lobato vai escrever o Paranoia ou Mistificação, dizendo que esse tipo de arte futurista, né, porque em 1917 todas as vanguardas eram chamadas de futuristas no Brasil. Mesmo que o sujeito fosse expressionista, ele ia ser chamado de futurista. Entendeu? E o Oswald reagiu. Ele tomou as dores da Anita Malfatti e escreveu contra o Monteiro Lobato. Tá? Essa polêmica só eu acho interessante. Ninguém sabe. Posteriormente, o Monteiro Lobato publicaria na editora Companhia Nacional, que era dele, obras com ilustrações da Anita Malfatti. Tá? O Monteiro Lobato, como todos nós, tem várias qualidades e problemas, mas eu acho que ele carregar sozinho essa pecha de antimodernista é foda. Porque ele, assim, pode ser que ele não tenha gostado daquela exposição. Pô, gente, e pensa também nisso, né? Aqui em Belo Horizonte tem o Inhotim, que é o maior museu de arte contemporânea, né, do Brasil, e tem todas essas coisas hiperbólicas. É um lugar sensacional, sensacional. E ele fica na cidade de Brumadinho, né, onde aconteceu o maior desastre ecológico da nossa história.
A Brumadinho é um lugar bucólico, é um lugar rural. Uma vez eu estava no Inhotim e tinha um casal passando, a mulher indo e levando o marido pela mão, e ele olhando para baixo, visivelmente contrariado de estar lá. E tinha umas esculturas enormes a céu aberto, e ele perguntou para ela, mas olha, nós tem que achar esses trem bonito? Né? Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tenho que achar bonito essas coisas? Então pensar, poxa, que a primeira exposição da Anitta não é só o Monteiro Lobato, é que o Monteiro Lobato foi agressivo, foi cáustico, como era o Oswald de Andrade. Quando teve a Semana de Arte Moderna, uma socialite paulistana, uma dessas 400 ela viu um quadro da Anitta Malfatti e ela falou, esse quadro está meio torto, né? E o Menotti Del Pica, com muita presença de espírito, ele falou, não, é que ele foi pintado durante um terremoto. Então pegou a angulação do lugar. E foi com esse bom humor, falou, pô, o quadro está torto. Né? A beleza nos olhos de que, mas como é que você vai explicar para alguém que o expressionismo é bonito, entendeu? Causou uma perplexidade. E aí o Oswald comprou essa briga, né, contra Monteiro Lobato. Inclusive, na Morta, eu posso estar viajando, tá? A Morta, a segunda ato lírico da Morta chama No País da Gramática, que o Monteiro Lobato tem o País da Gramática, em que a Emília é guiada por um rinoceronte, tá? E tem o Hierofante, mas eu acho que isso é viagem minha. O Kaká não concordou comigo, não, mas eu falei, é muita coincidência, será? Não, vamos deixar para discutir isso quando a gente, no próximo encontro, discutir a peça mesmo, tá? Bom, 1918, ele entra para a Gazeta e fecha o Pirralho. Imagina, ele manteve de 1911 até os 28 anos de idade, ele teve uma revista. Tá? Ele teve um blog, ele teve um canal no YouTube, ele se comunicava, né? Com dinheiro maternal, paternal, mas ele tinha seu jornal. E aí ele se torna bacharel, né, em Direito no famoso Largo de São Francisco, nessa região tão legal de São Paulo, onde estudou ali já Fagundes Telles, o Álvares de Azevedo, o próprio Monteiro Lobato, entre tantos outros. E em 21 ele escreve, eu vou tentar não ficar com tanto detalhe para a gente chegar em 30, sobre o Alfonso de Guimarães. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a cantar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Pensando que a linguagem dele, carregada de sonoridade, já era um princípio de uma literatura moderna. Então ele já tem consciência, né, total de 1917 até 21, e em 21, totalmente, sei lá, irrelevante, mas eu adorei, ele começa a fazer aulas de boxe com um boxeador suíço que vivia no Brasil, não consegui pesquisar, não consegui achar nada sobre esse boxeador. O Oswald era dado a brigas, a duelos, ele chamava as pessoas para duelar, ele era sangue nos olhos. Né? E aí, 22, Semana de Arte Moderna, revista Claxon e o romance Os Condenados. Não vou falar da semana agora, não. Há muito para se falar, tem muita coisa por aí. Realmente, se você quiser, né, ir longe, eu sugiro mesmo a edição da Ilustríssima de ontem, tá? É outra coisa, saca? É muito legal, tipo, chega desse fla-flu, pelo amor de Deus, né? Vamos, né? Muito legal o texto do professor José Miguel Wisnik, mas em 22 tem a semana e 23 vai para a Europa. E aí ele conhece o Blaise Cendrars. Blaise Cendrars é um poeta suíço que ficou radicado na França. Esse cara ele era da Legião Estrangeira. Ele perdeu um braço, ou seja, ele era um sujeito de ação e reflexão. Também os dois dão match, né? Quando eles se encontram. E aí ele vai trazer o Blaise Cendrars para o Brasil, vai ciceronear o Blaise Cendrars no Brasil, e o Blaise Cendrars é fundamental para ele. Em 24 ele escreve poesia, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Né? E aí vem a tal da caravana modernista, famosíssima, né? O pessoal pega e vem para Minas, os modernistas, né? E o museu da Inconfidência é totalmente abandonado, eles vão redescobrir o Aleijadinho, né? Tem essa coisa formidável, eles também fizeram uma viagem no Rio, continua, né, esse espírito, né, vamos embora, vamos seguir, vamos continuar, esse homem que não cabe em lugar nenhum, né, que ele é extremamente paulistano, mas ends in my pants, ele precisa prosseguir, e começa, olha só, em 24, ele escreve o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que ele vai publicando em partes, o Memórias Sentimentais de João Miramar,
e a Caravana Modernista. 25, Pau-Brasil. Tá? Esse livro aqui vale ouro. Isso aqui é um dos grandes tesouros nossos. E desculpa o meu narcisismo, mas eu quero contar essa história muito. Quando eu estava numa cidade chamada Óbidos. Ela tem 300 habitantes, ela tem um castelo. De dia ela fica cheia de turismo, à noite não tem nada. À noite, inclusive, eu fiquei com fome, não tinha o que comer. E no outro dia, lotado. E aí tinha uma quitanda, né? Vendia fruta, hortaliça e livro. E eu estava atrás de um escritor português, o Agostinho da Silva. Queria comprar livros dele. E o cara dessa quitanda falou, não, você tem que ver lá na livraria, lá da igreja. Lá. Aí eu fui, tinha uma igreja medieval, passei, nada de livraria. Voltei. Falei, caramba, não tem livraria aqui. Ia voltar para pedir informação, quando eu falei, vamos dar uma olhada nessa igreja. Cara, a igreja era uma livraria. Uma igreja medieval transformada em livraria. E aí eu fui entrando e tinha um altar. No altar tinha uma exposição. Eu estava esse exemplar aqui. Aí eu não aguentei, comecei a chorar copiosamente, né? Falei, puta que pariu, nunca peguei esse livro na mão. Do Aula de Oswald, nunca tive um exemplar do Pau-Brasil. Foi muito foda isso, sabe? E aí você tem um escrito, voltando agora para a biografia, que o Blaise Cendrars fala que o Oswald de Andrade estava na casa dele, no estúdio dele, olhando para uma praça que tem em Paris, que chama Praça Chantilly. Creio eu, não conheço. E que ele ficou horas assim olhando para essa praça. E ele virou para o Blaise Cendrars e falou assim, Pau-Brasil. Que ele concebeu o Pau-Brasil em Paris. Né? É isso que é legal, né? Essa ideia entre o deslumbramento e a saudade, esse confronto, esse choque de estar em outro lugar. A poesia Pau-Brasil surgiu durante uma observação, obviamente, de uma praça francesa. E aí chegamos em 26, ele vai para o Oriente, para Cataguases, né? Berço do cinema, né? Roberto Mauro, e começa a sua relação com a Tarsila. Eles se chamavam, eu acho, casal Tarsivaldi, junto. Né? Como esses casais aí que colocam fotos juntos nas redes sociais. Né? Eles ficaram uma unidade, né? Os dois, chipadíssimos, exatamente. Exatamente. E aí 27 vem, 25, perdão, antes 25 vem o Pau-Brasil. Tá? O manifesto é de 24, o livro é 25. O Oswald vira poeta aos 34 anos de idade. Ele estava no teatro, na crítica, o romance, né? Esse teatro mais obscuro, mas ele vira poeta mesmo para valer depois da semana que ele publica. Né? Então, é um longo processo, é uma longa viagem. Né? Deixa eu ver aqui, André. E a gente achando que os nomes chipados de casais é invenção recente. Né? Agora, a sonoridade de Tarsivaldi é muito boa. Tarsivaldi. E aí, 28 vem essa coisa futurista, né? Futurista não, agora eu que usei o termo equivocado, mas essa coisa transgressora, revolucionária, né? Eu falo isso com paixão mesmo, eu falo isso com muito, que é o Manifesto para o Brasil. Tá cheio de gente analisando o texto para o Brasil, né? A gente chegou no momento que se eu abrir a geladeira da minha casa, vai ter um crítico literário, um filósofo lá falando da antropofagia. E é isso, estamos aqui com calma, né, nesse texto relativamente curto e muito poderoso, né? Eu ainda acho que assim, sou muito caipira, muito atrasado, muito jacu ainda para entender isso, sabe? É o medo de olhar o colonizador nos olhos, né? É deglutir o europeu, né? Porque antes ele já tinha feito, minha imagem está travando, tá tudo bem? Tá, já tinha dito, né? Mostrar o pau-brasil para o europeu. Nessa piadinha quinta série maravilhosa, né? Pô, vamos se impor. E aí vai chegar no manifesto, vai chegar no Tupi or not Tupi, que acho que é um dos trocadilhos mais brilhantes, né, de todos. E a revista de antropofagia. Aí continua, Bahia, Lisboa, Paris, tá? Tô chegando na década de 30, pessoal, 29. 29 a casa caiu. 29 é o craque da bolsa de Nova York, né? Acabou. Aí o rico Oswald de Andrade começa a se desfazer dos seus terrenos. Ele vai vender o Abapuru, né, que a Tarsila pintou para ele. Né? E, bom, não custa nada, né? Eu acho que a gente também passa por uma coisa parecida com isso. Né?
Minha imagem está travada. Tá tudo bem aí? Vocês estão... Acho que sim, né? Deixa eu ver. Tá, beleza. Que é essa súbita mudança, né? Não, assim, nós não somos, não sei, eu pelo menos não sou latifundiário, riquíssimo, mas senti essa crise, né? Essa crise súbita. Eu tenho um amigo meu que diz uma coisa muito legal, né? Iogurte grego, eu só fui conhecendo o governo do Lula. É sensacional, né? Aquele chocolate belga lindo, só fui conhecendo o governo do Lula. E aí acabou, tá difícil. Porra, não tô indo nem para Sabará hoje, cara. Como é que, né? Frequentar a Europa. Então, Oswald vai ter essa, né? O verbo cracar que ele vai usar, né? Como que o craque da bolsa afetou ele. Inclusive, né? Essa ideia de que o rei da vela tenha surgido a partir da falência também. Que Oswald de Andrade começou a pedir dinheiro para a agiota, né? E o que a gente vai fazer contra a agiota? O que a gente vai fazer contra o Santander, contra o Itaú? Vai o quê? Não tem o que fazer. E aí ele escreve o rei da vela também como uma vingança. Né? Eu não posso fazer nada, tenho que pagar minhas dívidas, tenho que vender minha alma. Né? Então ele sente isso, 29. Né? Legal, né? Essa contemporaneidade, essa coisa cíclica da história, esse eterno retorno de saber que a esquina da civilização, a esquina do século, desculpa, a tecnologia, né? E a agiotagem, a crise econômica, né? Poxa, a gente sentiu, né, muito bem isso nesse século XX. Entendeu? E, bom, aí vem a história dele, da Tarsila, ele separa da Pagu, e eu tô vendo aqui que ele casou com a Pagu no cemitério da Consolação, numa cerimônia bastante incomum, né? E nesse mesmo ano ele é preso, né? Em 29 ele vai ser preso, uma das suas prisões, por ameaças, né? A outra começa a ser a coisa da bravata, né? Dele começar a se posicionar para além um pouco do modernismo, mas não além da antropofagia. A antropofagia ele vai levar com ele. Gente, finalmente chegamos a 31, tá? Hoje eu conversei com os colegas, professores de história, a gente bateu um papo sobre isso. 31, ele já com a Pagu, eles vão fazer o jornal Homem do Povo. Aí é o Oswald engajadíssimo, tá? Ele vai entrar para o Partidão, para o Partido Comunista, e ele vai para Montevidéu. O que está pegando em Montevidéu? Luiz Carlos Prestes está em Montevidéu. Né? Depois da coluna Prestes, né? Ele vai se refugiar na Bolívia, na Argentina e em Montevidéu. E é com os nossos vecinos que o próprio Luiz Carlos Prestes vai entender, né, o socialismo comunista, se é mais exato. E vai mudar, porque a coluna Prestes ainda não tinha essa precisão. Tanto que depois daí o Luiz Carlos Prestes vai para a Rússia, vai fazer treinamento, né, com o Partido Comunista, não participa da Revolução do Vargas, porque ele fala que a revolução tem que ser feita pelo campesinato, com os operários, a esse descolamento, né? Quem sabe, no início não, sempre foi uma polarização, mas está pegando. E Oswald com o Luiz Carlos Prestes em Montevidéu, né? Vem essa ideia do homem, do artista engajado. Né? Entre o transgressor, né, iconoclasta da década de 20, e agora vai surgir o Oswald politizado. Tá? Quando a gente chegar na peça, a gente vai ver essa crise. Que eu acho que essa crise está em cada um de nós, né? Que tem aqui esse interesse por arte, em estudar, em fazer arte, em viver junto da arte, e em se posicionar. Né? Assim, porra, eu não aguento mais falar de política, eu vou parar de colocar coisa no meu Instagram. Não, mas eu não posso não me manifestar. É isso, né? A Morta traz muito isso, né? Traz esse poeta que está rasgado, né? Entre o lirismo e o engajamento. Uma conversa muito legal que eu tive com o Cacá. O poeta que faz a Morta, ele é um poeta estrupiado. É um poeta do Bexiga, sabe? É um poeta do Baixo Augusta. É um poeta de editora independente, que faz livrinhos assim, é um poeta da porra, né? Para onde eu vou, né? São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto, como diz o Drummond. Então agora começa essa outra onda, né, do Oswald,
Porra, que vai lutar contra as contradições do capitalismo, que vai se opor, e ele, né, um sujeito branco, riquíssimo, europeizado, culto, né, berço de ouro, super privilegiado, entra com tudo, né? Ele fica um Oswald extremamente engajado, assim. Imagina que pode até ser uma coisa caricata, assim, né? Porque eu não li esses romances dele, mas a crítica ela tem um certo pé atrás com os romances Marco Zero, Os Condenados, e até com a peça O Homem e o Cavalo, que é muito orientado por essa questão marxista, por essa questão política. Tá? A Morta vai ser um impasse em relação a isso. Bom, estamos aqui num momento bem interessante. 33, Serafim Ponte Grande, que é uma loucura. Tá? Que é o romance que quebra a sintaxe, a linearidade. Ele é feito de flashes, né? De cenas que... É um mosaico de caquinhos, né? Tá? Por isso essa coisa, assim, né? Não estou conseguindo esconder meu ressentimento. Da academia, ver o Serafim Ponte Grande e tal. Agora, cara, vai dar aula de Serafim Ponte Grande na segunda série do ensino médio. E o menino fala assim, eu não estou entendendo nada. Eu falo, mas não é para entender nada. Mas como assim não é para entender nada, professor? Vou voltar a ler meu livro de vampiro, então, saca? Até hoje, né, um assombro, uma iconoclastia, mas é isso, né? Assim, a gente se permite, né, a entrar no Guimarães Rosa, na prosa poética, e o Serafim Ponte Grande é isso. Vamos ficar buscando colar esses caquinhos, não encaixa essas peças. Encaixa de uma outra forma, mas encaixa na nossa leitura. Né? E tem muito do Oswald no Serafim Ponte Grande. O sujeito que ele pensa, né? Não tem como contar a história, não tem como eu fazer uma sinopse, mas em colocar um canhão no alto da Companhia Paulista, na Light, né? Ameaçava atirar na cidade porque ele queria dinheiro. Um acordo no trabalho dele, pega um dinheiro e sai fazendo turismo sexual com o amigo José Ramos Góes Pinto Calçudo. Isso é um resumo que eu tirei, não significa que o livro seja isso. É o anti-romance. É muito vanguarda, Serafim Ponte Grande. Puta que pariu. Cada vez que a gente lê, a gente vai... Não que outras obras não permitam isso, mas cada vez que você lê Serafim Ponte Grande, você encontra uma coisa. Que língua é aquela que ele fala? Que sintaxe é aquela, cheia de período curto, cheio de galicismo, cheio de anglicismo, né? Mas com uma atitude de deboche também, né? Porque as palavras francesas eram escritas em itálico, né? E hoje é essa nossa mania de falar que vai ter happy hour, né? Com cupcake, com all inclusive, best friend, né? Ele também pegou isso, só que com a linguagem, com o francesamento, né? E aí, se a gente puder passar uma régua em 33, vem o teatro. Vem o teatro. Né? E agora a gente vai pensar Oswald dramaturgo. Porque que, né, na década da política, na década da Revolução do Vargas, saído da crise de 29, Oswald começa a fazer teatro. E aí 34 é O Homem e o Cavalo, é o ano que ele conhece a Pilar Ferrer, uma pianista, né? O Segundo Sábado Mal de Ela, que vai inspirar a personagem Beatriz, da Morta, né? E O Homem e o Cavalo é uma peça que ela vai juntar aí três direções, né, do pensamento do Oswald. A antropofagia, o marxismo e o matriarcado. Tá? Porra, falar em matriarcado hoje é tão importante, né? É tão é tão onipresente o matriarcado. Eu moro em Minas Gerais. Isso aqui é uma terra de matriarcas, extremamente machista, mas é uma terra de mulheres incrivelmente fortes. Assim, a gente tem coisa assim, de você chegar numa loja, a loja é da mulher, a mulher montou a loja. Você come um produto, alguma coisa, mas você tem que dar o dinheiro na mão do homem. Você não pode dar o dinheiro na mão da mulher. E as mulheres segurando toda a onda. Aqui é muito forte. Eu conheci, assim, matriarcas, mulheres que seguram a onda de família, da vizinhança, de todo mundo, né? E o Oswald falava em matriarcado. Falava no matriarcado de Pindorama, evocando a tribo das Amazonas. Né? Caramba, isso é extremamente atual. Complicadíssima a questão do lugar de fala, mas, porra, não dá para negar, isso aqui é um matriarcado, né? É um matriarcado, sufocado pelo patriarcado, sufocado pelo domínio, senhor, patrimônio, né?
mas é o matriarcado. Então ele vai juntar antropofagia, matriarcado e marxismo. Tá? Eu fico super tenso para falar sobre isso, é um momento muito difícil. Né? Eu não me sinto à vontade para falar em matriarcado, assim, a cultura do câncer. É tenso essa questão, esse momento que a gente chegou. Né? De tomar cuidado, que é necessário, é extremamente necessário. Assim, eu estou desconstruído. Não, desconstruído é um motoboy que foi atropelado e está cheio de pino. Isso que é desconstruído, demora muito. Eu vejo isso no Oswald, assim, vai indo, né? Vai indo. Mas, porra, um cara em 34, falando em matriarcado, falando em retorno ao matriarcado, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode trazer muito bem à tona em 2022. 35, ele recebe Claude Lévi-Strauss no Brasil. Né? Porra, o cara é tipo um Nelson Motta, né? Ele estava em todas, né? E conhece todo mundo, né? Eu estava com eles, eu estava com o Tim Maia. E aí ele vai ciceronear o Lévi-Strauss até Foz do Iguaçu. Imagina cada encontro desse, né? O Blaise Cendrars, o Lévi-Strauss, e todos os brasileiros, né? O Mário, coisa e tal, e todo mundo, né? A Tarsila. Né? Ninguém se faz sozinho. O Oswald é a somatória de todo mundo, né? Tem uma entrevista da Nise da Silveira que ela fala assim, ninguém faz nada sozinho. Quando os alemães bombardearam, né, a cidade de Guernica, o Picasso ele foi para o estúdio dele, se trancou lá e ficou sem dormir, sem comer e fez a Guernica, né? Fez aquele painel respondendo à violência bélica, né? Contra a cidade, né? O cavalo, aquela loucura toda. E ela fala assim, você acha que ele pintou esse quadro sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Você acha que ele estava sozinho naquele estúdio? De forma alguma. Né? Tava tanta gente com ele. Então você vê nessa biografia tão atribulada que o Oswald não é uma pessoa, não é um indivíduo. Ele é a somatória. Olha as pessoas que ele conheceu. Né? A Josephine Baker, a Isadora Duncan, tem umas anedotas. O Oswald ele é um cara igual o Vinícius de Moraes, assim, tem várias histórias sobre ele. Nem todas são verdade, mas deixa a verdade para o historiador, eu não estou nem aí. A história que ele vê a Isadora Duncan num restaurante, falou, Oswald, olha quem está lá. Né? Quem que é? Olha a Isadora Duncan. E ele chegou, pediu uma garrafa de champanhe, se ajoelhou ao pé dela, tirou o sapato do pé dela, encheu de champanhe, tomou um gole e falou, prazer, eu sou Oswald de Andrade. Ele virou esse mito, né? essa figura do poeta provocador, namorador e agora politizado. Ele vai enchendo, né, de referência, vai enchendo de possibilidades esse Oswald de Andrade. Né? Que guiou Lévi-Strauss no Brasil, conheceu Josephine Baker, que teve com não sei quem, que teve com não sei quem, que teve em todos. Em 35 ele é fichado como subversivo pela Polícia Civil por escrever um texto chamado A Plateia. E aí estamos fechando aqui essa primeira parte. Em 36 ele empenha um colar de ouro. A situação está complicada. Termina com a Pagu e vai se casar com a Julieta. E aí ele vive em 2 endereços, no Rio e em São Paulo. E nessa transição aí dessas 2 cidades, ele vai publicar O Rei da Vela e a Morta. Ele tenta encenar O Rei da Vela em 37, com a Companhia Álvaro Moreira, e é proibida a encenação. Tá? Vou parar com a chatice cronológica rapidinho, mas, gente, 37. Né? A censura já está instituída desde 30, mas desde 35 o negócio já está pegando bastante. Né? O que faz ainda mais atemporal a morte. 7 de maio, o Prestes é preso, em 37. Né? 13 de agosto é fundada a UNE e 10 de novembro a Constituição 37, a polaca, né? Inspirado no Partido Sem Fascista, na Constituição polonesa. Dissolução do Congresso Nacional, né? das Assembleias Legislativas, da Câmara Municipal. Mano, o Oswald de Andrade escreve a peça no ano desse golpe. Né? E é assustador entrar nessa circularidade. Né? O Rei da Vela e a Morta foram feitos no olho do furacão. No olho do furacão. Né? Ele, sim, um homem branco, rico, cheio de boas amizades, né? Mas ele enfrenta o Vargas por meio do teatro. Então é isso, né? Eu acho que esse primeiro momento aí ele vai falar de um dramaturgo chamado Oswald de Andrade.
Por que o teatro surge entre a poesia e a política? É aí que está, esse que é o lugar que eu vejo do teatro do Oswald de Andrade. Beleza? Só assim para situar. Chegamos em 37, o ano da morte. Hoje eu não vou falar da morte. E aí eu queria, dentro da ideia do ver com os olhos livres, eu queria ler uns poemas com vocês. Tá? E muito provavelmente poemas que vocês já conhecem. Que bom, né? Que a gente já conhece. Não tem coisa melhor do que isso, né? Perguntaram para o Drummond se ele acha que ele é um clássico. O Drummond fala, não, mas eu tenho o privilégio de saber que as pessoas falam, e agora, José, nas ruas? Né? Que as pessoas falam no meio do caminho. É isso. Né? O Oswald cada vez mais é um poeta conhecido. Né? Hoje, qualquer professor que vai dar aula de variação linguística vai ler Oswald de Andrade. Né? Vai falar do pronominais, do erro de português. Bom, eu fiz uma mistura aqui de 3 coisas. Né? Eu peguei os poemas e mesclei os poemas com trechos da peça e com trechos do manifesto. Do manifesto Pau-Brasil. Então, refleti aí com umas frases e os textos. E umas intervenções que eu fiz. Tá? Eu tenho um trabalho com arte de rua, né? Com stencil, com pichação, com lambi-lambi, né? se interessarem, chama Sete Capetas, né? O 7 por extenso. Tem, tanto no Facebook e no Instagram dá para ver essas obras aí, sei lá. Mas enfim, é efêmero, né? Então, mas a ideia assim de tirar o Oswald da escola, tirar o Oswald do livro e escrever o Oswald no banheiro do boteco. Escrever o Oswald na lata de lixo, né? Levar o Oswald para passear, e ele que gostava tanto de passear. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, Melissa, é o seguinte, eu não estou me vendo, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pedir para que vocês me dêem um toque por áudio, porque eu não estou vendo o bate-papo, eu não sei, eu só estou vendo a tela da apresentação. Deixa eu só dar um ESC para ver se está tudo bem, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui é um trocadilho, né, com o livro de memórias que ele fez, né, Um Homem Sem Profissão. Como hoje a gente vai falar desse poeta, é um poeta sem profissão, né, que é, porra, que bom para o poeta não ter profissão, né? Não deixa o artista virar professor. Né? Gente, né, pessoal do teatro, pessoal da arte, vocês sabem muito bem como eu, né, gente, ser vagabundo dá trabalho. É muito difícil, né? É muito difícil, né, viver disso que a gente acredita, né? Das cartas marcadas dos editais, né? De saber que está tudo fechado, está tudo difícil para a gente, e que segunda-feira a gente vai estar lá de novo, né? Atrás dessa obsessão, né? Que é o teatro, que é a poesia, que é a dança, que é a pintura, que é a arte, né? Que é o pensamento. É isso, não tem jeito, né? Então, que bom que o poeta não tinha profissão, né? Não tinha que... Você é só poeta ou você faz alguma coisa? Vamos lá. Começar com, né? Só para esclarecer aí essa minha crise, né? Esse texto do Julian Fuchs, ele saiu no UOL sábado, tá? Se você procurar no Instagram do Julian Fuchs, você vai encontrar esse texto. Procura-se literatura. A literatura está ausente até mesmo dos debates sobre literatura. Súbito, passados 100 anos, um caduco acontecimento artístico se converte num amontoado de rusgas ridículas. E literatos se degladiam como se não houvesse melhor finalidade ao seu conhecimento extensivo. Vocês estão por dentro disso, tá um monte de polêmica, né? Até uma, assim, putz, realmente eu acho tenso falar sobre isso. Mas foi o Antônio Prata que escreveu, né? Esse revisionismo, enfim. A Semana de Arte Moderna foi feita por artistas brancos ricos, a sua maioria homens. Tem sim, claro que isso tem esse questionamento. Né? Mas aí chegar e falar, poxa, mas será que o Macunaíma, Mário de Andrade, poderia escrever sobre Macunaíma? A minha esposa, ela fez um curso, ela estuda audiovisual aqui na UFMG, e foi bem bacana, ela teve acesso a um artista que está, acho que há 20 anos já, né?
por aí, fazendo arte de tudo quanto é lugar, mas ele carrega a peixe do artista indígena. Quando ele foi lá, foi todo mundo esperar que ele falasse a partir dessa visão, e ele foi lá e falou assim, olha, eu adoro Macunaíma. Foi muito legal, Mário de Andrade, ter escrito Macunaíma. É muito importante para a gente. E ela falou que isso gerou uma certa decepção na turma. Porque já queriam enquadrar o Mário de Andrade, já estava todo mundo com a pedra na mão para falar, vem, né, Mário de Andrade, né? O que você vai falar? Entendeu? Então, nesse momento muito complicado, né? E olha, para quem vê dessa forma, eu respeito, é que eu não tenho mais assim força psíquica para entrar nisso, sabe? Nessas discussões. Teve seu momento, foi muito legal. Uma vez eu fui dar uma aula de Machado de Assis e eu apresentei o Machado como o escritor, né? Gago, epilético e mulato. Aí uma aluna, educadamente, sabe? Muito legal. Ela falou, professor, eu acho que esse termo não é legal. Né? Ele é um termo racista e tal. Coloquei isso em discussão em sala de aula, foi muito legal. Foi muito legal. Só que não teve aula de Machado de Assis. A gente ficou, bom, beleza. Né? Beleza. Só que a gente, então, tinha que ter um espaço para a gente conversar só sobre a palavra mulato. Né? E que isso também não impeça a gente de estudar o Machado de Assis. Então tá complicado isso, bastante complicado. Eu não estou negando de forma alguma a necessidade de se discutir isso. Mas isso muitas vezes acaba eclipsando. Isso que eu estou dizendo são coisas extremamente valiosas e importantes. Mas ficar pegando, às vezes, né, esses deslizes, essas agressões, enfim, o recente caso aí, né, do sujeito, do apresentador lá que né, cometeu um crime e falou que era liberdade de opinião. Isso aí tá, né? É uma conquista nossa e, ao mesmo tempo, poxa, gente, eu vou parar por aqui essa discussão. Eu quero que vocês me entendam. Essa problematização da Semana de Arte Moderna, a mim não interessa. Tá? Fazer essa... não tinha um artista negro na Semana de Arte Moderna. Pois é, não tinha. Tinha o Cruz de Souza, que era muito modernista. Né? Vamos estudar o Cruz de Souza. A gente tem o Solano Trindade, o grande poeta do Embu das Artes. Né? A gente tem hoje Mano Brown no vestibular da Unicamp. A gente tem aí Conceição Evaristo, aqui em BH tem o grande Ricardo Aleixo. Poxa, falar da poesia feminina ou feminista, né? Angélica Freitas, o que é isso? A Hilda Hilst revisitada, né? Mas a bola da vez é a Semana de Arte Moderna. Então eu concordo muito com o Juliano Fux ao dizer, né? Passados 100 anos, um caduco acontecimento artístico se converte num amontoado de rusgas ridículas e literatos se degladiam como se não houvesse melhor finalidade ao seu conhecimento extensivo. Lembro de um tempo menos dado a polêmicas abrangentes e abrasivas. Um tempo mais prolífico em distrações, em devaneios, desvios, em divagações e rompantes líricos. Ou seja, a gente deve discutir tudo isso, mas que não nos falte poesia, né? Que não falte lirismo para falar disso. Sete Capetas, André, acho relevante que o dramaturgo surge em 33, logo depois da Santa Joana de Matadoros. A mãe, um auge de Brecht, como ele tinha acesso ao que estava acontecendo no mundo, certamente foi influenciado logo após o ganho de sua consciência política. Boa, André. E também tem a gente pode pensar em Mayakovsky também nessa influência. Pô, André, seria legal, aí vamos voltar a esse papo. Eu preciso da sua ajuda. Essa relação dele com o Brecht, com certeza. Né? É o produto de um tempo. Né? Total. Bom, me enrosquei aqui, né? Tropecei aqui na minha dificuldade de falar sobre essa polêmica em relação à Semana de Arte Moderna. Tá? Mas, enfim, o material é farto. Eu queria saber da poesia. Vamos para a poesia. Polêmica não falta. Polêmicas justas, polêmicas merecidas, né? Mas agora vamos para a polêmica da poesia. Vamos voltar lá. Armas e letras. Gente, isso é uma tradição da poesia renascentista que já está no Camões, né? Que já está nos Lusíadas. Quando ele fala assim, numa mão a pena e na outra a espada. Né? Essa ideia do poeta como sujeito da ação, como sujeito da aventura. Né? Oswald, que era um viajante, era um sujeito que teve quase que 10 prisões por ameaça, por perturbação, por subversão. Era um sujeito inquieto. Né? Era um sujeito, enfim,
suas aventuras amorosas, eróticas, políticas, enfim. Longe dessa perspectiva de que é o poeta de gabinete. Né? Nada contra o poeta de gabinete, nada contra o escritor de gabinete. O Machado de Assis era um funcionário público que extremamente recatado, né? Que uma vida ordeira, né? E que foi o grande escritor. Aí você tem o Lima Barreto, que era um cara da rua, que era o cara que pegava o trem, que pegava o bonde. Cada escritor com a sua índole, né? O Oswald, ele mesmo que ele não seja associado aos renascentistas, ele é o sujeito das armas e letras. Né? E esse poeta de armas e letras se vê impotente na morte. Né? Já não sabe mais. As armas e letras que iam juntas, elas se separam. Ele fica na morte, eu vou com a faca ou com a letra. Então vamos lá. O vernáculo das caravelas, isso é um trecho da Morta, né? Que é como se a gente herdasse as traças, as poeiras das caravelas, né? Essa linguagem que nos restou, que nos foi imposta, né? Quando o Oswald propõe que a alegria é a forma é a prova dos 9, eu acho que ele propõe uma maneira da gente inventar a nossa moral, inventar a nossa forma de viver e não obedecer, né? E aí ele tem essa sacada, né? Isso ele é bastante pioneiro, tá? Justiça seja feita. O Lima Barreto antecede ele nisso, né? Em olhar para o povo, para a língua do povo, para esse jeito, né? Maravilhoso, rico do povo brasileiro falar. Só que o Lima Barreto era pobre, preto, suburbano, alcoólatra, né? O Lima Barreto que morre em 1922. Né? Que ironia. O mais modernista do que aquilo que a crítica chama de pré-modernista é o Lima Barreto. Mas o Oswald vai falar, porra, olha a riqueza disso aí. Né? Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Isso é maravilhoso. Né? A vida não para, a ordem das coisas não para por conta da linguagem. Né? A linguagem que, para o escritor João Antônio, é a gíria, é a força colorida do idioma. Essa usina de criar expressão, de criar palavra, né? Isso é encantador, isso é muito valioso. Né? E isso que eu queria convidar todos, e também, né, isso muito o elenco, a abrir o ouvido, né? a ouvir o português, né? A conversar com o Brasil. Como eu disse, eu sou corintiano, eu faço parte da torcida organizada, então eu vou sempre para o Bom Retiro, e é lá que eu me abasteço das expressões, né? Lá que eu me renovo, né? Que eu me lavo novamente na língua portuguesa. Tem uma expressão que está se usando muito que eu acho maravilhosa, que é poucas ideias. É tão poucas ideias que as pessoas já não falam nem poucas ideias, só falam poucas. Né? Ou seja, o povo pedindo concisão. O povo falando, chega dessa verborragia, blá, 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 né? Dessa nota de rodapé, vamos para poucas ideias. É poucas ideias. Né? O Oswald era um cara de poucas ideias. Quando ele faz o poema Pílula, o poema Minuto, o poema Piada, o poema Poucas Ideias. Sensacional. Poucas Ideias define, né, um estado de alma mesmo, né? Tipo, tá? Me vem com a verdade, tio, que a mentira eu já conheço. Poucas ideias. É poucas ideias. É a força colorida do idioma. Você não vai falar, pô, você pode descer aí porque não é telhado, não. Você tem que fazer telhado. E o telhado está lindo. O telhado não vai deixar de ser construído. Eu não vou deixar de fazer algo porque eu falo para mim fazer. É isso, a função da linguagem é comunicar. Pô, isso é um consenso hoje, né? Que bom, né? Que assim a gente perdeu muito do preconceito linguístico. Eu tenho preconceito linguístico quando é com o Weintraub. Aí eu não perdoo os erros dele. Aí não tem jeito. É poucas ideias com o Weintraub, né? Mas
Ver o Oswald de Andrade como precursor disso, putz, né? Isso é muito rico, né? Gente, Franz Kafka, né? E outro, né? Pô, tá meio bairrista aqui o negócio, né? Mas nosso conterrâneo, João Rubinato, né? Vulgo intitulado Adoniran Barbosa, nascido em Vinhedo, que é outro gênio do idioma, né? Dessa língua portuguesa gostosa. Além do Poucas Ideias, o que eu notei, assim, que o pessoal fala muito é que como é que você fala para alguém, ó, não me enche o saco, vai se ferrar, né? Faz um pix, mano. Me faz um pix, tipo, você faz um pix que eu te aguento. Faz um pix virou uma expressão assim de você não paga meus boletos. É lindo, né? Faz um pix, a expressão, eu ouvi isso muito, faz um pix. Em vez de você mandar alguém para aquele lugar, não sei o que, faz um pix, mano. Você não sabe da minha vida, né? Você fica me esquerando. Olha que lindo. O que é ficar me esquerando? Ficar me esquerando é ficar me colocando em evidência. Para de falar de mim, tio. Vai ficar me esquerando, mano? Faz um pix. É maravilhoso. Maravilhoso. Como agora se fala a palavra viado, fora de um contexto de homofobia. Ô viado, no final da frase, assista aquela série Sintonia. É carinhoso, é uma forma entre amigos, sabe? E vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. E Oswaldo é o cara que, né, entre outros, além do Lima Barreto, né, do Adoniran Barbosa, do samba, é o cara que acorda para esse idioma maravilhoso, para o mio, para o teado. Né? Vamos voltar. A massa desprezível de pronomes mal colocados, né? Para mim fazer, para eu fazer, e vamos que vamos, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, tá vendo? O mulato aí, né? Não tem como a gente revisitar esse mulato, porque ele é escrito num contexto que o mulato ele é um conceito histórico. Joaquim Maria Barbosa de Assis. Né? Os mulatos, como eles podiam ter alguma proteção, né? Algum tipo de privilégio que lhes permitia entrar para as letras. Então, a figura do mulato sabido é uma figura recorrente desse Brasil que vira o século. Né? E fora aquela coisa asquerosa do projeto de branqueamento da República Velha. Os mulatos, então, destinados a eles um papel na educação. Se você lê o Infância, do Graciliano Ramos, ele tem um professor que é o mulato sabido, que é um professor autoritário, um professor pernóstico, e que ele dá aula de pó de arroz no rosto, né, como era imposto, era uma regra, né, era uma imposição ao professor, mas se vira, então, um personagem desse Brasil de virada do século, que é o mulato sabido. Né? Pode ser que ele esteja dando, inclusive, uma cutucada no Machado de Assis, que é outra questão de se discutir a negritude do Machado de Assis, né, que aparece branco nas suas fotos. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro aí. É isso, né? A função de se comunicar, né? Não consigo imaginar a gente almoçando e falando, passe-me o saleiro, por favor. Garçom, traga-me outra cerveja. Não dá, não sai. A boca trava, né? E aí eu fiz aí essa intervenção, que é uma história bacana, para aliviar um pouco essa discussão, né? Que eu acho bastante tensa. Esse é o trecho de uma música chamada O Que Se Cala. Essa música foi feita pelo compositor Douglas Germano. Eu acho um dos maiores artistas brasileiros vivos, ó, de hoje, da rua. Né? Eu tive a honra, né, de o Douglas escrever a orelha do meu último livro. Né? Eu sou fã incondicional dele. E ele fez Maria da Vila Matilde, né? Que essa gravação da Elza, né, virou uma música histórica no Brasil. Né? Uma música que mostra esse momento que a gente vive, da forma positiva. Né? O que a gente tem de melhor nesse momento tão difícil da nossa história. Né? Que é você participar de uma manifestação e estar tocando Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. É um hino, né? Da luta, do matriarcado da mulher brasileira, né?
dessa nossa história tão violenta, né? E o Douglas que escreveu essa música, né? O Maria da Vila Matilde. E aí ele tocou essa música num show. E assim que ele acabou a música, porque poucas pessoas sabem que a música é dele, ele fez a música e a Elza gravou. Aí essa música saiu no disco Golpe de Vista, ele fez para a mãe dele. A mãe dele sofria muita violência, o pai dele não deixava ela ir ao cabeleireiro, não deixava ela fazer nada. E ela sofria até que a mãe tocou o cara de casa. E isso é paralelo a uma evolução da cultura, da história da luta das mulheres no Brasil. E, enfim, aí ele tocou essa música, e quando ele saiu do palco, chegou uma moça, adolescente, de uma forma bastante agressiva, e falou para ele: você não precisa cantar nossas músicas, não. Você não tem que cantar essa música, não. Essa música é nossa, não sei o quê, babá. Aí ele falou para ela: mas fui eu que fiz essa música. Aí, né, ele falou: porra, eu vou debater com a menina, não sei o quê, tal, mas ele ficou bastante tocado por isso. Ele conta essa história nos shows. E aí ele faz essa música chamada O Que Se Cala, que a Elza também gravou. Essa ele, inclusive, não gravou. Quem gravou foi a Elza. Então, eu vou recitar rapidinho. Que é isso. O meu país é o meu lugar de fala. Eu acho que isso é muito oswaldiano. Né? Da forma rica, né? Rica no sentido do que a gente tem de bom, de melhor, né? Porque tá difícil ser brasileiro hoje. Tá uma dor de ser Brasil. A gente tem esse lugar de falar, que é o lugar do brasileiro. Deixa eu só... O que se cala. Inclusive, se você digita, aparece como música de Elza, mas é do Douglas Germano. 1000 nações moldaram minha cara. A minha voz eu uso para dizer o que se cala. O meu país é o meu lugar de fala. 1000 nações moldaram minha cara. Minha voz uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é o meu lugar de fala. Para que separar? Para que desunir? Para que só gritar? Para que nunca ouvir? Para que enganar? Para que reprimir? Para que humilhar e tanto mentir? Para que negar que o ódio é que te abala? O meu país é o meu lugar de fala. 1000 nações moldaram minha cara. Minha voz uso para dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é o meu lugar de fala. Para que explorar? Para que destruir? Para que obrigar? Para que coagir? Para que abusar? Para que iludir? E violentar para nos oprimir? Para que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. É maravilhoso. Né? Ou seja, todos nós somos oswaldianos e podemos falar de hoje. Né? É nosso lugar de fala. É o que a gente... Acho que é bom que vem para aglutinar e não para separar. Né? O pior, o melhor, essa é a língua portuguesa falada assim, essa embocadura, essa força colorida, é a argamassa que pode juntar a gente. Vamos voltar. Se vocês quiserem, a música chama O Que Se Cala, tá? Foi gravada pela Elza, pela grande Elza. Vamos lá. Opa. Bom, e aqui um Oswald de 25, né? Que, olha só, o Oswald com a métrica, o Oswald com o ritmo, né? Eu sou redondo, redondo. Redondo, redondo eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Então, isso é um poema com métrica. O Oswald, do verso livre, sem métrica, o Oswald, do verso branco, sem rima, também rimava. Também fazia métrica. Então, esse é um metapoema, né? Um poema sobre poesia.
que ele pega essa coisa bonita, né, da redondilha. A redondilha é a coisa mais musical que tem. Tudo é redondilha. Como pode o peixe vir, se essa rua fosse mim, atirei o pau no gato, não, atirei ração para o gato, né? O cravu brigou com a ró, a redondilha é grudenta, né? É popular, ela vem da Idade Média. E o Oswald fazendo redondilha. Por falecer de amor, das mulheres da minha ilha, minha caveira rirá, ha, ha, ha. Olha, gente, ele completa o verso com gargalhada. Pensando na redondilha. E é muito legal esse tom de deboche, né? Esse né? Amor, né? Esse de ator afetado de novela. Príncipe, você não vai levar... Ele ri dessa coisa, desse melodrama, né? É muito legal essa... isso está no Manifesto Pau Brasil, né? Que sem romantismo, mais síntese, mais alegria. E aqui ele se apodera dessa forma da redondilha que vem lá da Idade Média, que é a forma do cancioneiro, para brincar com essa coisa dos amores, né? da passagem dos amores, que talvez só fique o poema no final. Eu sou redondo, 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 eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Eu sou um poema dos amores que eu tive. Por falecer de amor. Esse aí tá muito legal, né? Das mulheres de minha ilha. Minha caveira rirá. Olha o som disso. Eu não sou ator, mas eu tô pegando essa coisa da embocadura. Olha, minha caveira que rirá, é gostoso de ler. Enche a boca, né? No caso, não enche a boca, né? Aqui a raspa a língua, né? Me rirá, pensando na redondilha, né? Um draminha fajuto, né? Picareta, bonito, né? Simples, né? Ver com os olhos livres. Bom, aqui esse pastiche, né? Dessa forma que ele preencheu um cabeçalho de colégio, né? Do lado direito, a escola dele é Pau Brasil, a classe é primária. É ver com os olhos livres. A professora é a dona Poesia, e viva o ano de 1927. E erro de português que, poxa vida, né? A ideia do totem do tabu, né? Pensar que a nudez, se você vê a nudez no Davi de Michelangelo, né, é um totem, né? Agora a nudez na rua, né, ela é um tabu. Em Belo Horizonte, uma mulher foi detida porque ela foi tomar sol na praça de biquíni. Isso escancarou a caretice da capital mineira e acabou gerando um movimento maravilhoso chamado Praia da Estação. Então, vamos fazer uma praia. Todo mundo começou a levar guarda-sol, isopor, cadeira de praia, para a estação. Né? Como é que a gente não pode ficar de biquíni na praia? Que papo é esse? Né? E aí o Oswald, olha aí como você tem, né, essa ideia de que foi imposto para a gente. É genial essa inversão que ele faz, é genial. Né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Mas o que você está fazendo com essa roupa aí nesse calor? Você está louco, né? O que você está fazendo de meio sapato aqui, né? Nessa praia? Onde você pensa que você vai desse jeito? Né? É genial. E erro de português, né? Que é a acusação, né? O erro de português foi transformar, né? O totem em tabu. Tem esse poeminha simples, ele tem tanta, né? Ele se desfia, ele sai tanta reflexão, sai tanta coisa daí. Tá aí, acho que o germe da antropofagia, né? Porque a antropofagia é de 1928, mas ele já está discutindo ela aí. Isso aqui eu bati uma foto do livro, é um suspiro, né, gente? Tá? Por assim que ele foi acusado injustamente de ser um mau poeta. Isso aí até eu escrevo. Só que a gente não escreveu. Quem escreveu foi o Oswald. Adolescência, né? Isso é aquele suspiro, né? Aquele amor, ai, nem me fala. E quem não tem, né? Quem não tem essa lembrança? Quando eu tinha essa idade, né? Aquele namorado, aquela namorada, aquele namorado, enfim, né? Ai, né? Lembrança gostosa. Pô, é sensacional, porque é uma sensação que vem. Né? Esse texto muito curto, muito, né? A ideia de poema pílula que ele cria. Eu vou tomar um poeminha antes das refeições. De poema minuto. No caso desse, é um poema segundo. Você não leva nenhum minuto para ler. E de poema piada. Poema pílula, poema piada, poema minuto.
São definições que Oswald deu para sua própria poesia. Curta e engraçada. Né? E o poder do humor. E aí esse desenho dele, né, de um casal... Olha, esse eu não vou explicar, porque eu tenho certeza que todos entenderam, todo mundo deu aquela lufada de ar agora, né? Ai, ai, ai. Nem me fala, nem me fala. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que tá, bate-papo. Concordo plenamente que Minas é total. Meu Deus do céu, Melissa. Muito complicado, muito complicado. Muito complicado. E aí, ó, distante dessa ideia do poema Pílula, do poema Piada, a gente vai ver um textão do Oswald, belíssimo, né? A questão da musicalidade, solidão. Chove chuva chuveirando. Essa embocadura dele é boa, né? Esse se enche a boca, né? Chove chuva chuveirando. Isso é uma literação, né, do fonema che, né? Chove chuva chuveirando. Esse vento que sai da boca, né? Que a cidade do meu bem está se toda lavando. E aí, olha só, o Oswald do pronominal, ele coloca o pronome depois do verbo aqui. Está-se toda se lavando. Mas aí você percebe que esses S's, né, também formam uma sonoridade recorrente. Está-se toda se lavando. E o tá com toda. Esse poema tem uma total consciência da musicalidade do poema. Gostoso de recitar, gostoso de ouvir. E tem essa maneira da cantiga, né? Da cantiga de roda, da cantiga de ninar, né? E que a gente foi educado dentro dela. Se você lembrar que nós fomos crianças e a gente cantava assim, né? Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Como poderei viver sem a sua companhia? É uma educação dentro da tristeza, dentro da melancolia, o nosso cancioneiro, o nosso folclore. Né? A gente essa melancolia enraizada na cultura brasileira. E o modernismo quebra com isso ao colocar o humor. Falou, gente, chega, tá bom, mas chega, vamos rir um pouco. Então vem, né, a cidade do meu bem está se lavando, tem sua melancolia, tem a sua imagem belíssima, mas na sequência ele já solta um verso cáustico, que é foda. Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm, né? Deus me livre de ficar babando farofa, né? Esperando o que não vem, né? É isso. Que eu não fique caquético, mas, gente, curiosamente, o Oswald morreu sozinho, né? Morreu assim. Diabético, solitário. Só o Antônio Cândido e acho que o Sérgio Miliciano, mais um outro crítico que faziam visitas, porque ele foi bastante assim, deixado para lá. Aí depois os concretistas resgataram ele, mas enfim, curioso, né? Esse foi também, ele ficou assim, sozinho, com problemas financeiros, com problemas de saúde, e era o medo que ele tinha. Chove chuva chuveirando, que o jardim de meu bem está se todo enfeitando. A chuva cai de bruços. A magnólia abre o para-chuva, para-sol da cidade. Aí, a gente tem uma estrofe, que é a maneira das cantigas. Aí a gente vem, a segunda estrofe, é o próprio poema Piada. Esse é o Oswald, né? A verve do Oswald. Aí essa terceira estrofe já entra em umas elucubrações mais modernistas. A magnólia abre o para-chuva. Né? A flor que vira para, sei lá, um guarda-chuva de flor para o sol da cidade de Mário de Andrade. São Paulo do Mário de Andrade. Mário de Andrade, que ele num poema ele fala que ele tinha medo de ser esquecido, que ele não queria virar nome de rua. Você passa na rua Lopes Chaves e fala, pô, mas quem que é Lopes Chaves? Então não tem pior esquecimento do que virar nome de rua. Aqui em Belo Horizonte tem uma avenida que chama Raja Gabaglia. Sempre que eu ouvi esse nome Raja Gabaglia, eu achava que era o nome de uma drag queen, alguma coisa assim. Depois eu fui descobrir que Raja Gabaglia é um estadista do Império. Né? A gente acaba falando sem a gente ter ideia de quem foi Raja Gabaglia. E o Mário de Andrade, curiosamente, vai virar o nome da Biblioteca Pública Mário de Andrade. Né? Então, olha que legal, né? O Oswald, que tinha suas rusgas com o Mário, reconhecendo que
a Pauliceia desvairada do Mário. Né? O Mário como o cara que tem o pé, o joelho, o coração, né? O sexo, o ouvido, enterrado em São Paulo. A chuva cai, escorre das goteiras de domingo. Chove chuva chuveirando, que a cidade do meu bem está se toda molhando. Voltamos para o embalo da cantiga. E aí vem a cidade. Anoitece sobre os jardins. Esse jardim minúsculo, eu não sei dizer se já existiu jardins, né? Eu não sei, eu acredito que o bairro, agora, Jardim da Luz, Jardim da Praça da República, o Jardim das Platibandas. Noite. Noite de hotel. E aí o hotel é o elemento urbano que aparece na chuva da cantiga. Como assim hotel? Chove chuva chuveirando. Então, a gente tem aí o pastiche, que é se apropriar de um formato. Né? Do formato da cantiga, do formato da ciranda, do formato, né, da literatura oral popular. Isso é um trecho do Serafim Ponte Grande. Olha que interessante, ele foi montado como peça pelo pessoal do cabaré. E aí isso é muito rico, né? é muito avançado. Olha. A Serra do Mar foi um mergulhado de verdura, com passarinhos importantes. Gente, ele falando que a Serra do Mar foi, isso por volta de 1920, 30, a Serra do Mar já não é, né? Depois casas baixas, desanimaram a planície cansada. Imagina, esse Oswald nunca chegou a ver Riviera de São Lourenço. Ele não viu o que é urbanização, o que isso fez na Serra do Mar, né? A Mogi Bertioga. As casas desanimaram, olha o uso desse verbo, desanimar a planície cansada. E o arraial arranha-céu, né? Olha a questão da embocadura, que gostoso, né? O arraial arranha-céu buzinou de peixe frito. E os turistas chegaram com tudo, né? E a Serra do Mar foi urbanizada, gentrificada, né? E já está vendendo palha italiana não, paleta mexicana e sushi de cheddar, né? Não tem jeito. Relicário. Você está um pouco cansativo essa leitura, mas a gente já tá terminando. No baile da corte, foi o Conde Duck que disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi, é comer, beber, pitar e cair. O poema ele vai perdendo a compostura, né? Parece essas festas de formatura, de casamento que a gente vai, que tem bebida grátis, e a gente começa, né, com terno, gravata, salto alto, né? Lá para as 3 da manhã você está com a gravata amarrada na cabeça, perdeu o sapato de salto, já está todo mundo dançando. E aí, né, essa coisa, o nobre tentando conversar com a aristocrata, e a gente não consegue manter, ou reproduzir, ou emular essa pretensa sofisticação afrancesada. Olha, temos, né, a farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi, é comer, beber, pitar e cair, perde essa compostura, né? Antropofagia, né? Pau-Brasil. Senhor Feudal, esse é o título do poema Pio. Se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. E aí, né, se vier aqui com história, é poucas ideias, né, Pedro II? Donde há nunca exportação de poesia. Isso é poesia para o Brasil. A gente nunca exportou, a gente só importou. Agora a gente vai exportar. Assim como a gente exportou café, ouro, borracha, açúcar, agora é poesia. A poesia emaranhada na cultura. Os cipós da metrificação. A metrificação que vem da poesia francesa, da poesia portuguesa, que é uma mata densa, fechada, feita dos cipós do Brasil. Aqui eu selecionei os desvios da norma culta, que eu acho maravilhoso. É lindo. Iogurte, né? Mortandela. Eu falei mortandela, acho que até os 14, 15 anos. Sobrancelha, sempre achei que fosse sobrancelha, que fazia sombra, né? Não que era sobre o celho. O mendigo, né? Esse N que insiste em aparecer, né? Estou com menos força do que você. E a tauba que é linda a tauba. E aí a Dona Irã, são as coisas mais bonitas da nossa literatura, cada tauba que caía doía no coração. Né? A aproximação sonora do caía com o doía, a riqueza do tauba e a imagem belíssima, lírica, né? De ver a saudosa maloca sendo derrubada. Né? Agora doeu meu coração que eu lembrei do Pacaembu. Né?
da nossa saudosa maloca. Bom, uma sociedade de náufragos eruditos. Gente, à esquerda nós temos palavras africanas. Bunda. Palavra tão importante para o Brasil. Tá? Em vários sentidos. Né? É uma palavra africana. Capanga, olha só, a palavra capanga aqui também é bolsa. Quitanda. Cafuné. Tem coisa mais bonita que a palavra cafuné. Como é que você traduz cafuné? É intraduzível. Né? E, no entanto, todos nós sabemos o que é cafuné. A farofa. Farofa, a embocadura é boa, né? Se não deve falar farofa com a boca cheia de farofa, que vai voar farofa. Moleque. Moleque africano. Camundongo. Fubá. Caçamba. Olha, caçamba, camundongo, quiabo. Palavras africanas. Vamos para as palavras tupi. Caipira. Samambaia. Carioca. Olha que delícia. Pereba. Pereba é uma delícia de falar. Pereba. Seu perebento. Catapora. Você vê a tradução de catapora para catapora é muito melhor. Você fala catapora. Jabuticaba. Pipoca. Pitanga tapioca. Agora sim, o que eu não aguento é abacaxi. É muito bonito. Pineapple. Ananás. Né? Não, abacaxi. O chi do abacaxi parece que a boca já enche, né? De suco, né? Quando você fala abacaxi. À esquerda. Palavras árabes. Xarope, garrafa, laranja, xerife, álcool, algodão, alvará, algoritmo, puta que pariu, café, açúcar, limão. Gente, os árabes inventaram café, açúcar, limão, álcool, garrafa, xarope. Não dá para viver sem palavras árabes, né? Limão, que é isso? Né? E aí o Oswald chegando aqui no século XXI, quando o Mano Brown vai falar ginga e fala gira, gira não, cara, é dialeto. Né? Segue-se o rumo, a vida continua, né? O Oswald abriu um caminho. Aí eu fiz um trocadilho besta, mas que eu acho que a gente pode aproveitar mais para frente. Né? Oswald Android. O Oswald que a gente está vendo aí pelo celular, pelo computador, que a gente posta, né? Oswald Android. Aqui foi uma pichação que eu fiz em Portugal, né? Puta, é uma delícia fazer isso, foi uma delícia, né? Nunca fomos colonizados. Na verdade, é catequizados, né? Na hora, estava na luz do dia, eu fiquei um pouco com medo, escrevi colonizado. Fizemos, foi carnaval, ou seja, não impuseram, né? A moral cristã, a lógica de que trabalhar trabalhar muito, né? Que ser workaholic, né? É um valor, né? Uma distinção. E ao lado, olha que legal, Oswald no Enem, né? E aí o Brasil vai conhecendo Oswald. País do futebol. Isso diz respeito ao clube paulistano. Acho que ele existe até hoje, se eu não me engano. Que ele foi para a Europa e arrebentou. Né? A Europa curvou-se ante o Brasil. Tá? 7-2, 3-1. Gente, um poema feito com número. Né? Um poema sem palavra. É muito transgressor. A injustiça do 7, ou seja, uma derrota. Né? Mas se perdeu, foi roubado. Foi injusto. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1, e na hora de falar dos portugueses, ele não usa o número, né? Ele vai transcrever em meia dúzia, em vez do 6, né? E meia dúzia na cabeça, isso é a gíria. Gíria não, dialeto. Meia dúzia na cabeça dos portugueses. Isso muito antes de Nelson Rodrigues falar do nosso complexo de vira-lata na Copa de 58. Brasilidade em construção. Né? É o poeta que percebe o futebol, é o poeta que percebe o carnaval, é o poeta que percebe a quitanda, é o poeta que percebe o sertão. O carnaval, o sertão, a favela. Esses são trechos do Manifesto Pau-Brasil. Talvez na poesia seja o primeiro registro da favela. Favela onde nascem as favas. Né? É o lugar ocupado pelos soldados de Canudos que vieram, né, eles subiram esse morro da favela, como havia um morro homônimo na região de Canudos, eles subiram o morro e passaram a chamar de favela, porque é onde nascia Favas. Isso aí, gente, foi um momento mesmo de transcendência, assim, que eu vi um show do Metá Metá. Metá Metá é uma banda paulistana, né, a grande Jussara Marçal. Eu acho que é o que tem mais... A música feita em São Paulo capital hoje, né? Assim como o cinema feito em Pernambuco, sabe?
Nossa, as artes visuais aqui, muito legais, umas intervenções que tem aqui em Minas, enfim, sabe, sem esse passadismo, o negócio está com tudo. E ver um show do Metá Metá em Portugal, foi um dia, sabe, e aí eu e essa Carol, a gente passou o show inteiro com essa placa escrita, só a antropofagia nos une. Fiquei 3 horas com essa placa. E aí as pessoas vinham conversar com a gente, os gringos. Né? What does it mean? Né? E aí, putz, explicando que é um poeta, filósofo brasileiro, não sei o quê, e coisa e tal. E aqui na cidade do Porto, eu enchi de pichação, Oswald de Andrade, rei de Portugal, né? Essa, sei lá, encarando, assim, tomado por Oswald de Andrade, encapetado pelo Oswald de Andrade. Né? Porra, eu tô aqui, agora a gente está pisando. Né? A gente está despindo o português. Né? Isso deve ter durado 2, 3 dias, mas eu fui lá e escrevi que o Oswald de Andrade é rei de Portugal. Vatapá, estamos acabando. Poema da Cachoeira. Olha que bonito, essas viagens de infância, né? O lirismo do Oswald. É a mesma estação rente do trem, toda de pedra furadinha. Meu pai morou alguns anos aqui trabalhando. Um dia liquidou o ativo passivo. 5 galinhas. E deram-lhe uma passagem de presente para que eu nascesse em São Paulo. Como não houvesse estrada de rodagem, ele foi na de ferro, comprando frutas pelo caminho. Né? Pô, e aquela barraquinha vendendo banana, né, no caminho para a roça, no caminho para a serra. Né? É o poeta que viu essa poesia. É o poeta que viu a poesia brasileira. Né? Eu acho que é até legal falar em desbrasileira, porque esse Brasil de hoje não é o Brasil do Oswald. Né? Mas é o Brasil que você vê lá, o vendedor de caju, né, ambulante, o cara com aquela penca de siri, né? Como é que ele pega o lirismo dessa cena? É cinematográfico, né? Um estilo cinematográfico. Né? Do lado aí também, ó, provocando os portugueses, né? Colocando o Noel do lado do Fernando Pessoa. E aqui, realmente acabando, a ideia da paródia. Um trecho do Pau-Brasil, ele fala contra a cópia, a invenção e a surpresa. Chega de copiar, vamos transgredir. As Meninas da Gária é uma obra-prima, né? Que ele vai pegar trechos da carta de Pervaz de Camus. Eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Todos esses trechos são da carta do Pervaz de Camus. Ele só desmonta a carta e transforma num poema, e o segredo está no título. Gária é a estação. São as meninas da estação. São as prostitutas. Ou seja, passados 425 anos, a Índia continua sendo vista como objeto sexual do homem branco. Ela continua marginalizada, miserável, né? Violentada, se prostituindo na estação de trem. É isso, né? É devolver agora, né? É refazer a carta de caminho. Um dos momentos mais grandiosos da nossa história, da nossa cultura, é esse poema. Quem diria que a gente ia desmontar a carta e fazer isso? Eu falo a gente porque a gente é Oswald, é tudo, né? É tudo nosso, né, mano? O capoeira, aí é um diálogo, né? É oralidade. Uma cena que você tinha as maltas de capoeiras que desafiava a polícia. Quer apanhar? Soldado. Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Você percebe que o poema ele tem a movimentação de uma briga. Quer apanhar é um golpe. Que é uma esquiva. Quer apanhar, o golpe pegou, né? Parece um movimento de capoeira. E aí é a metonímia, né? As pernas e as cabeças. Aí vira aquele bololô. E outra, a cena é uma transgressão. É a insurgência, é a desobediência civil. É o capoeira enfrentando e oprimindo. O que é soldado? Quer apanhar? E aí, pensando nisso, eu pensei que esses são esses cartazes, né? Búzios, cartas, tarôs, né? Que traz a pessoa. Aí eu fui lá, pintei de branco e customizei. Bundas, coxas e taras traz a pessoa amada rapidamente. É isso é Oswald de Andrade. É refazer, é devolver em outra moeda. Né? É esse espírito. E, finalmente, agora sim, esse belíssimo poema que ele fez para a esposa dele, para Julieta, que foi a que ele ficou para o final, né, para sempre. E aí achei uma foto na internet desse poema escrito numa nota. Eu achei bacana esse projeto aí, sei lá se é projeto, porque não tá fácil escrever um poema em nota de 100, né?
quando morrer, né? Mas olha lá, comprarei o pincel do douanier para te pintar. Levo para o nosso lar o piano periquito e o Reader's Digest. Aí já é a revista pequeno burguesa, né? O ridículo da vida burguesa, que já tira o alto lirismo, né? Mas depois ele volta para não tremer quando morrer. E te deixar. Eu nunca quero te deixar. Eu quero ficar preso ao teu amanhecer. Pô, e aí, né? Quem acha que o Oswald é só o frasista engraçadinho, espero ter mostrado aí o grande poeta que ele é, né? Para muito além do poema Pílula, do poema Piada, do poema Minuto. Tá? Gente, foi meio cansativa essa leitura, eu acho que eu exagerei aí no número de slides, mas eu me diverti muito. Foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez esse negócio que eu preparei ao longo aí da semana. Tá? Espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso, vamos ver com os olhos livres, vamos ouvir o jeito que o vizinho está falando, que o português da padaria, né? Que ouvir a língua portuguesa aí, né? Isso tanto para a equipe, para os atores, sabe? Abrir o ouvido para a linguagem, para a poesia, e para todo mundo que está aqui em torno do Oswald, né? Como querer oswaldiar o que há de bom. Muito obrigado aí para todo mundo, gente. Muito obrigado por estarem aí. Tem alguma pergunta aí? Vamos que vamos. Valeu, Flávio. Valeu. Tem pergunta da Bianca, né, Melissa? Oi, gente, eu tô tentando me achar aqui, ver meu rosto. Cadê o Flávio? Super Oi. legal. Gostei muito do seu ponto de vista. Acho muito bacana aproximar essa. Me achei. Acho super bacana aproximar tanto o Oswald dos dias, assim, como uma pessoa dos dias de hoje, né? E eu acho muito válido, pessoalmente, né? Acho muito válido fazer essa ponte, né? De 100 anos. Não sei como que é a expectativa, assim, das pessoas, mas eu, como artista, eu tinha até um certo romantismo, até estar estudando muito mais a fundo agora, né? Tendo essa oportunidade de ter aula com pessoas que conhecem, né, a história, tendo contato também com parentes, né, do Oswald, Osvaldo, os parentes chamam de Osvaldo, os parentes não, o Dá, né, chamam de Osvaldo e tal, vamos ver se tem mais algum, enfim, mas eu achava que eles eram tão geniais como artistas, cidadãos, quanto eles eram em suas obras, né? Mas eu vejo que era uma vida parnasiana mesmo, era um momento de evolução e de firmar o pensamento, né? Assim, em alguma direção que seja autêntica, que fosse definitiva, que fizesse continuar, né, fazendo sentido, né, o que eles faziam, não tivesse mais só aquela coisa de beber só das fontes europeias, né? Porque realmente eles estavam a um pé da antropofagia, né? E ao mesmo tempo tem isso, tem uma genialidade assim do tempo que eu acho que fecha, né, essa história, deixando com que a gente tenha um invólucro. Eu ainda não sei qual é a palavra, vou usar mágico porque eu ainda romantizo. Mas realmente é ainda um pouco muito revelador, apesar de simples, simplifica ao mesmo tempo que fica mais robusto de sentidos, significados, enfim. Acho que você fez bastante essa conexão. E, Bianca, só um minutinho, já que eu tô falando, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Que é o seguinte. Não tinha mesmo nenhum movimento negro acontecendo ao mesmo tempo? Os movimentos da Rádio Negra que aconteciam aqui em São Paulo, do José do Patrocínio, você tem informações desse movimento paralelo, que inclusive o Oswald dava uma frequentada eventualmente, quando se podia ter a permanência de pessoa branca? Não, esse eu não conheço. O que eu sei, que eu acho que é uma injustiça, né, é que em 22, os 8 batutas
né? O Pixinguinha, o João da Baiana, foram para a Europa, né? Sim. E é tão importante quanto a Semana de Arte Moderna. Sim. Mas é para ontem que isso tem que ir para a escola no Brasil. Para Nossa, ontem. é verdade, hein? É verdade. Eu não tô nem falando disso. Tô falando de outra coisa, mas tinha mais coisa acontecendo, sabe? Talvez fosse um pouco mais adiante. É que eu não sou tão boa de data. Eu acredito que seja mais pro final da década de 20, sabe? Mas é que, como você disse, a semana não começa na semana e não termina em 22. Então tem esse movimento. E nossa, você lembrar dessa história do Pixinguinha que sai. Não, mas isso me inteira. José do Patrocínio. Você sabe, programa da rádio, alguma fonte para eu buscar? É que assim, eu fiz um espetáculo aqui com o pessoal do Faroeste que tratava desse tema, né? Que é o Luz Negra. E que eu fiz lá uma substituição para Mel Lisboa. Então eu estudei razoavelmente, sabe? Mas era um movimento. Eu me comprometo a voltar nessa história para trazer aqui e abrir também para nós todos podermos ter uma definição disso, tá? Ótimo trocar isso aí. Muito legal. Maravilhoso. Muito obrigada, tá? Então vamos lá. Aqui a Bianca só bateu palmas para o fim da palestra, Bianca, é isso? Vamos lá. Foi. Eu que vi errado a figurinha. Obrigado. A palestra é forte, mas obrigado. Valeu. Uma aula para o bate-papo. Massa. Obrigada, Flávio. Você tá conseguindo... eu vou ler aqui o chat, tá? Até chegar uma pergunta e tem também umas mensagens aqui. Rafaela Calado diz: obrigada, Flávio. Vou precisar sair. Acompanhei a fase de perguntas na gravação. Valeu. Acompanharei, né? André Ferreira, a minha pergunta seria para a equipe da oficina: quando a gravação dessa aula estará disponível? Quero muito rever essa parte final da aula, da leitura dos textos. Aqui fiquei sem imagem, infelizmente. Realmente teve muita informação, né, nessa segunda parte, e que eu acho bacana mesmo a gente rever, todos nós, né? Pelo menos está disponível. Mas é uma boa pergunta, André. Não sei a partir de quando. Exatamente. A gente avisa. Posso mandar um WhatsApp aqui? Você não consegue mandar um WhatsApp aí, Rô? Manda um WhatsApp aí para ver pro Jota ou pro Rafa. Talvez eles saibam já. Super grata, diz Adriana Cavalcante. O pessoal da Oswald deve saber. Isso. Super grata, Flávio. Foi incrível e agregou muito, tanto conhecimento. Me sinto mais pertinho do Oswald. Que bom. É isso, a ideia era essa. Como se diz, né? É sobre isso, né? É sobre isso. Olha, eu posso disponibilizar esses slides dos poemas, se vocês quiserem, né? Eu acho que a Rita pode... Ótimo. Legal. Beleza? Tá ótimo, uma boa ideia. É uma boa ideia. Tudo nosso. Então tá bom, mas, gente, mais alguém quer fazer pergunta? Sim, antes de maio, Roselina, eu quero ver ensaio, tá? Tá. Com certeza quero estar perto. Eu quero conhecer a oficina, meu Deus. Ótimo. Falou do prédio. Tô super curioso. Vem sim. Tamo juntão. Maravilha. Muito bom, muito bem. Contamos com você, Flávio. Vem assim. Muito bom. A gente também disponibilizou o PDF da Morte, tá? Tá. É uma bucha, é um texto difícil, tá? Vamos seguir junto, que junto a gente tem mais chance, né, para fazer esse espetáculo aí. A gente precisa, né? Todos juntos somos fortes, não há nada para temer, porque, né, eu não vou ter a mesma desenvoltura para falar da peça. Eu preciso de vocês aí comigo, né, nas próximas aí, assim, participando, tá, para a gente construir junto aí essa leitura da peça. Vamos estudar juntos. Tá ótimo, maravilhoso. Você fala assim de um jeito não rebuscado, nada parnasiano, e isso ajuda bastante, né? A gente precisa aprender, ou pelo menos tirar dúvida do que é um ato lírico, do que são palavras que são exóticas, que são de época, ou que são termos que a gente pode abordar em mais de um aspecto, né? Em mais de uma leitura, né? Porque você conhece melhor. Maravilha. Então é amanhã nosso próximo encontro. Maravilha, então, Flávio. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Flávio, foi ótimo. As ligações com hoje, com o nosso tempo, seu humor fizeram a diferença. Muito bom. Valeu, gente. Será nosso lugar de fala. Roseline. Bora nós. É nóis. Obrigada, Flávio.
Até amanhã, gente. Vamos lá. Até amanhã, gente. Vamos fazer assim? Todo mundo abre a câmera e abre o microfone para poder dar um tchau, assim? Certo? Aí a gente tem um pouquinho só de contato no final. Boa. Aê! Obrigada, gente! Viva Valeu, gente. Valeu, tchau, obrigada. Só Boa antropologia. noite, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu! Até amanhã, Tchau. galera. Amanhã, se Deus quiser. Tchau, Até tchau. amanhã, gente. Maravilha! Valeu! Valeu. Beijo, tchau! Beijo.